passar, não gostaria de viver. Senhor, existem tantas notícias no mundo, ao qual não gostaria de escutar, não gostaria de ouvir. Ajuda-me, pois essa prova está tão difícil.
aleluia, né? Esse louvor sobre Ana, porque esse louvor é uma oração, amém, irmão? Que você possa adorar, fazer esse louvor como uma oração, porque eu tenho certeza, se você chegou aqui angustiado, você vai sair daqui alegre, porque Deus me faz presente neste lugar, aleluia. Não podia ter filho.
importante. Aleluia. Você é a menina dos olhos do Senhor, amém? Dê um sorriso para o seu irmão, para você é importante, amém? Aleluia. Nós somos importantes para o Senhor, aleluia. O que se perde pelo mar é folha e pó, o que não serve pra usar vagueia só, e você não vive só. Você é vaso de valor. Quem já nasceu tem que entender e já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isso eu já sei de cor. Você é vaso de valor. Você precisa acreditar que quem é filho é eterno e que nasceu pra governar. Jesus até o cativeiro, esse tempo vai passar. Não desista de orar, Deus é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi, quase está quebrado, e por enquanto está assim, jogador sem gostado, eu prefiro insistir que o poder está aqui, na verdade seu estado. Você é essencial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém com o coração de Deus. Você precisa acreditar que quem é filho é eterno e quem nasceu pra governar. Jesus até o cativeiro, esse tempo vai passar. Não desista de orar, Deus é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que não foi, quase está quebrado, e por enquanto está assim, jogador todos sem gostado, eu prefiro insistir que o poder está aqui, na mudar o seu estado. Você é essencial. Quem te deu uma vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém do coração de Deus. Você é essencial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém do coração de Deus. Você não é folha, você é alguém do coração de Deus. Você não é folha, você é alguém do coração de Deus. Jesus. Obrigada, Pai, porque eu sei que o Senhor é maravilhoso. Você pode saudar, bater palma, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Nós temos que esperar no Senhor, amém? E se Deus mandou você esperar, espera, porque Deus ele sabe o que faz, amém?
Todo aquele que espera no Senhor, ele alcança a vitória. Amém? Em nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Maravilhoso. Aleluia. Muitos me perguntam onde tu Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos capazes do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes com o Senhor? Diz graças a Deus. Quem pode dar um brado de vitória para a glória do nome do Senhor Jesus? Faça. Vira para essa pessoa bonita, cheirosa que está do outro lado e fala para ela assim: eu não sei quais são as suas expectativas, mas eu tenho certeza que hoje é o dia do meu milagre. Quem acredita nessa verdade, levanta a mão, levanta a tua mão mais alto que você conseguir, repita assim comigo: Senhor meu Deus, hoje, neste dia que se chama sábado, eu determino pela palavra do Senhor que hoje é o dia do meu milagre, é o dia do milagre na minha casa, é o dia do milagre na minha família,
Jesus. Se você crê, dá uma bela salva de palmas para o Senhor. Com a mão você bate palma e com a boca você glorifica. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele tem nos dado, essa benevolência abundante que tem permeado sobre a nossa vida, e tem nos concedido essa graça, essa responsabilidade de apregoar a Tua palavra, a Tua santa palavra, nesse tempo caótico em que nós estamos vivendo. Mas nós temos certeza e convicção que em meio aos problemas cotidianos, em meio às adversidades dessa vida, Deus tem nos dado vitória e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quem crê nessa verdade? Abra sua Bíblia sem mais delongas, no 43º livro da tua Bíblia, o livro que segundo escreveu São João, o Evangelho de Jesus que segundo escreveu São João. Estamos gratos a Deus por essa porta que se encontra aberta aqui nesse bairro cujo nome é Paquetá, que tem aqui essa serva de Deus, a pastora Maria, uma bênção nas nossas vidas, não é verdade? Glorificado seja o nome do Senhor. Livro que segundo escreveu São João, capítulo de número 2. Quem encontrou diz glória a Deus. Eu creio que até o término desse culto, Deus já terá operado na tua vida o milagre que você veio buscar aqui essa noite. Eu não tenho dúvidas disso. Evangelho de Jesus que segundo escreveu São João, capítulo de número 2, verso 1. Você que não trouxe a Bíblia Sagrada, pega uma carona santa nesse irmão que está do seu lado, em nome de Jesus, para que todos em unânimes possamos fazer a leitura da sacrossanta palavra de Deus. Graças a Deus. Versículo 1, capítulo 2, escrito está: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Verso 2: e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas, e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Verso 5, o 5º versículo: sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água, enchei de... Queridos irmãos, estamos nós aqui, mais uma vez, compartilhando diante de Deus esse alimento espiritual, esse alimento que se chama a palavra de Deus. Está aqui, quando nós abrimos a nossa Bíblia, no Evangelho de Jesus, que segundo escreveu e narrou São João, nós nos deparamos com uma história muito bela, porque essa história relata-se o início da trajetória do nosso Senhor nessa terra. Ora, todos nós sabemos que aos 30 anos de idade, Jesus inicia-se o teu ministério, descendo ao Jordão e sendo batizado por um homem que atendia por nome de João, que o mesmo recebeu o apelido de Batista, porque tinha por costume batizar as pessoas naquele tempo para arrependimento de pecado. E este João, o Batista, ele tinha uma pregação que era uma pregação costume daquela época. Ora, toda vez que ele começava a pregoar, ele dizia: eu vos batizo para arrependimento de pecado. Mas em toda a pregação dele, ele ressaltava e direcionava a tua pregação para outra pessoa e dizia: mas tem um que virá após mim e que é antes de mim, que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em outras palavras, João
Santo já não é comigo esse negócio. Batizar com o Espírito Santo já não é eu que opero tal coisa. Renan, não estou entendendo. Eu estou dizendo para você, meu irmão, Narau e Quer, e me plante de fácia. O que eu posso fazer para você, talvez é te ajudar, mas quem vai solucionar o teu problema é aquele que vem após mim, dele, Jesus Cristo de Nazaré. Deus está dizendo para você essa noite: o que tu pode fazer, João Batista faça, mas aquilo que só Deus pode fazer, deixa na mão dele e confia. O problema de muitas pessoas, irmão Yuri, é que eles querem resolver aquilo que é da parte de Deus. O problema das pessoas é que eles querem trazer a solução quando a solução vem só da parte de Deus, e por isso batem cabeça e não conseguem resolver o problema. Eu estou dizendo para você, Salmo 37, Cal e Minícia, versículo 5: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vira para o teu irmão e fala: aquilo que é para você fazer, faça, mas aquilo que é para Jesus fazer, deixa que ele resolve. Quem pode glorificar a Deus? Deixa que Deus resolve. Jesus desceu até o Jordão, e todos nós conhecemos bastante o Rio Jordão, porque por diversas vezes ele é mencionado, ele é narrado na Bíblia Sagrada. Ora, um fato notório do Rio Jordão no Antigo Testamento está em 2 Reis, capítulo número 5. A Bíblia diz que tinha um homem cujo nome era Naamã. Esse homem era o principal da Síria diante do teu rei, porque através dele Deus dava vitória para os sírios. A Bíblia agora vivendo e morando junto com Naamã e sua esposa. Certo dia, talvez pela manhã no café, ela sentada com a esposa de Naamã, ela começou a dizer: ai, quem dera se Naamã estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele seria restaurado da sua lepra. A Bíblia diz que a esposa de Naamã, ouvindo isso, se alegrou e correu diante de Naamã, dizendo: Naamã, sabe aquela menina que nós trouxemos cativa, trouxemos como serva para a nossa terra? Não, eu sei, a hebreia. Ela me disse hoje pela manhã, Naamã, que há um profeta na terra dela, lá em Samaria, que ele tem poder, Naamã, para restaurar a tua pele, para profetizar e te curar dessa lepra. A Bíblia diz que quando Naamã ouviu aquilo, ele apressou-se para correr diante do teu rei, para pegar uma carta de autorização, porque naquela época uma pessoa que era leprosa era tido como uma pessoa amaldiçoada. Essa pessoa ela era rejeitada pela sociedade. Quando Naamã viu que ainda havia esperança para ele ser curado, para a história dele tomar um novo rumo, ele não se demorou e logo correu até o rei para pedir cartas de autorização. A Bíblia diz que esse rei, então, concedendo Naamã tal carta, a Bíblia diz que ele vai agora até em direção ao profeta. Só que Naamã, ele preocupou menos com a direção e se preocupou mais com a pressa. Verdade. Por quê? Porque a Bíblia diz que ao invés de Naamã ir até a casa do profeta, ele foi até a casa do rei de Israel, até o palácio. Quando ele chegou diante do rei, o rei falou: eu não posso fazer nada por você, Naamã. Eu aprendo uma coisa com Naamã e vejo que muitas pessoas têm agido da mesma forma, de igual modo. Tem muitas pessoas que se preocupam demais com a pressa e preocupam de menos com a direção. Verdade. O mais importante, meu querido, não é a pressa, não é o tempo que você vai chegar para conquistar aquilo que é teu. O mais importante é a direção que você vai tomar para chegar lá. Não, ele preocupou demais com a
Eliseu virou e mandou um recado para o rei dizendo: não faça isso, manda ele vir até a mim, porque eles vão saber que em Israel ainda há profeta. Eu quero que você levante a sua mão por gentileza, porque eu quero profetizar sobre a tua vida. Tem muitas pessoas se esmorecendo e retrocedendo pela incapacidade, pensando que Deus não opera mais, pensando que Deus não realiza mais milagres. Mas eu quero acreditar que nessa noite Deus vai encontrar que não acabe, que esmorece diante da situação, mas vai encontrar essa noite Eliseu que tem coragem e ousadia para dizer que ainda há profeta nessa terra. Estão pensando que não há profetas, mas eu quero profetizar que você será um grande profeta desta geração, um grande profeta para essa nação. Se você quer, bata a tua palma e bate palma, glorifica, exalte o nome do Senhor. Quando Naamã chega agora até a casa de Eliseu, a Bíblia diz que eles chegaram até Eliseu e falaram assim: Eliseu, Naamã está lá fora e ele está querendo que você saia e profetize cura nele. Naamã chegou com os seus carros, com os seus presentes, porém a Bíblia diz assim, que Eliseu vira e fala assim: manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão. A Bíblia diz que Naamã, ele ficou um pouco entristecido. Por quê? Porque Naamã pensava que Eliseu sairia da casa dele, colocasse a mão sobre a cabeça dele e profetizasse, e na mesma hora a ferida que havia na sua pele cairia. Mas para todo milagre, meu irmão, nós temos que fazer algo. Nada cai de mão beijada do céu. Naamã pensou que só chegaria e Eliseu colocaria a mão na cabeça dele e pronto, mas não, Eliseu falou: manda Naamã mergulhar 7 vezes lá no Jordão. Tem muita pessoa que chega na igreja e pensa que Deus é obrigado a abençoar ela. Não, se Deus não me abençoar hoje, eu não volto mais. Ei, Deus, Ele não é teu servo, Deus é teu Senhor. Aleluia, Deus. Vira para o teu irmão e fala assim: tem glória a Deus aí? Naamã pensou que seria fácil demais, mas Eliseu falou assim: desce no Jordão e mergulha lá 7 vezes. Quando Naamã viu isso, Naamã virou e falou assim: mas não são Abana e Farpar, rios de Samaria, rios de Damasco, melhores que todas as águas do Jordão ou de Israel? Mas a primeira coisa que eu aprendo nessa passagem é que Deus, Ele sempre irá nos cobrar humildade. Verdade. Naamã, ele foi soberbo. Ele não. Os rios de onde eu moro são melhores que todas as águas de Israel. Eu não vou descer nessa água barrenta. Vira para o teu irmão e fala assim: é da onde menos se espera, é de lá que vem o milagre. Naamã desceu, mergulhou 7 vezes. Quando ele subiu pela 7ª, quando ele olhou para a sua carne, quando ele olhou para a sua pele, já não estava do mesmo jeito. O Rio Jordão, por diversas vezes, ele deixou marcas que ficaram na nossa mente de grandes feitos que Deus fez. Ora, quem não se lembra de quando o povo sai do Egito, depois que Deus abriu o mar vermelho para o povo passar, dentro do mar vermelho com os pés enxutos, depois Deus parou o Jordão para o povo passar e tomar posse da terra prometida. Todos nós temos que descer no Jordão. Verdade. Até o próprio Jesus desceu no Jordão. Aleluia, Deus. E Jesus agora, para iniciar o teu ministério, ele desce até o Jordão. E chegando no Jordão, estava lá João Batista apregoando:
raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. A Bíblia diz que certa feita, num belo dia, ele batizando, quando ele olha para cima, ele viu uma pessoa diferente. João Batista fitou os seus olhos e profetizou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus chega até aquela cena, a Bíblia diz que ali ele é batizado, e depois, pelo Espírito Santo, ele foi levado para o deserto para ser tentado. Venceu a tentação, os anjos o serviram, voltou para Galileia. Quando nós nos deparamos no capítulo 2 agora, nessa narrativa de João, a Bíblia diz que Jesus, com alguns discípulos, porque era a primeira semana do seu ministério, ele foi convidado, juntamente com a sua mãe e seus discípulos, para ir em uma festa, em uma comemoração de um casamento, nas bodas. E quando Jesus chega nessa festa, parece que eu posso ver as pessoas ali comemorando, as pessoas ali se alegrando, as pessoas ali festejando, se alegrando com o casamento, se alegrando com aquela festa. Mas aconteceu algo improvável naquele momento, aconteceu algo inesperado naquele momento. Parece que eu vejo as pessoas se reunindo no cantinho e cochichando, e a conversa que estava ali chegou até os ouvidos da mãe de Jesus, e a fofoca que estava rolando ali era essa: o vinho da festa acabou. O vinho naquela época, ele dava a ênfase de alegria para uma festa. Enquanto tinha festa, tinha vinho, e enquanto tinha vinho, tinha festa. Quando o vinho acabava, automaticamente a festa também acabava. Imagine você dá uma festa na sua casa, convida diversas pessoas, amigos, colegas da escola, do serviço, familiares, vêm de longe para ir na festa da tua casa. Todo mundo se alegrando, todo mundo festejando, todo mundo comemorando. Quando você pensa que não, você vai na geladeira procurar algo para servir e não tem nada. E acabou. Na mesma hora você vai ficar atônito. Você vai dizer: Senhor, e agora? O que eu vou dizer? Porque é crente, irmão, não bebe, não fuma, mas come, que é uma beleza. Senhor, o que eu vou dizer agora? Esse povo vai dizer que eu tirei eles do Egito para morrer de sede aqui. Imagine você agora, se coloque no lugar daqueles noivos. Imagina o semblante deles agora, sabendo que o vinho acabou. Imagina agora eles tentando se desculpar para os convidados: oh, me desculpe, o vinho acabou, então, né? A festa também acabou. Quando a mãe de Jesus ouviu, ela correu até Jesus. Mas calma aí, Jesus era só um convidado, mas ela sabia que Jesus era um convidado especial. Ela correu até Jesus e disse: não tem mais vinho. A primeira coisa que eu aprendo nesse contexto é que tinha pouco vinho para muita pessoa. Por isso que o vinho acabou rápido. Porque o vinho, com o tempo, ele não estraga, pelo contrário, ele melhora. Então o vinho não estragou.
O vinho acabou, porque tinha pouco vinho para muitas. O vinho, de uma forma metafórica, bíblica, a dizer, significa alegria. Tem pessoas que já perderam o vinho da vida, que já perderam a alegria da vida há muito tempo, e estão querendo empurrar a festa sem vinho, mas não dá. Estão querendo levar a festa sem vinho, mas não dá. Vira para o teu irmão e fala assim: o vinho acabou? Acabou? Ou tem ainda? Tem pessoas que estão na caminhada com Deus, pastora Maria, e só Deus sabe como que está dentro da casa dela. Aqui dentro da igreja até abre um sorriso, mas o coração está sangrando. Porque quando chega na igreja louva, adora a Deus, mas quando coloca o pé dentro de casa é discussão, pau quebra. Tem pessoas que só tem vinho dentro da igreja, quando chega em casa o vinho acabou. E o detalhe maior é que o vinho acabou com Jesus na festa. Vira para o teu irmão e fala assim: o vinho acabou e Jesus estava na festa. E aí? Fala com ele, e aí? Eu quero te entregar uma revelação inédita da parte de Deus. Hoje eu estou pregando um jeito diferente, mais pausadamente. Olha para você ver que eu vou te falar. O fato de Jesus estar na sua vida não significa que o vinho nunca vai acabar. O vinho pode até acabar por um momento, mas Jesus traz vinho novo sobre a tua vida, sobre a tua história. O vinho acabou, mas Jesus está na festa, estava, e o vinho acabou com Jesus na festa. Tem muitas pessoas que estão dizendo: Senhor, mas eu ando contigo, eu oro, eu jejum, eu pago o preço, eu vou para o monte. E por que eu estou passando isso? Porque eu estou passando essa prova, Naikeb, Amulavássia. Levanta a tua mão que eu quero ser profeta. Eu quero ser profeta nesse tempo que se chama hoje. O fim da tua festa talvez acabou. Tem muita pessoa que está até indo embora porque o vinho acabou. Mas as pessoas, as pessoas que foram embora porque o vinho da tua festa acabou, elas perderam, porque a segunda parte do vinho vai ser Jesus que vai trazer a irmãos, eu imagino tanta gente indo embora, pastor. O vinho acabou, eu vou embora. Porque tem gente que come e bebe, irmão, leva para casa e sai falando mal ainda. Você viu? Tinha nada para comer. Tá levando até para marmita. Imagina tantas pessoas indo embora, o vinho acabou, então parabéns, os noivos, os casados, eu estou indo embora. Aí Jesus vira para a mãe dele, irmãos, e fala assim: não é chegada a minha hora. Irmão, o vinho, ele pode acabar na festa que Jesus está. A Bíblia diz no livro de Marcos, no capítulo 4, no versículo 35, que Jesus reúne os discípulos e fala assim: passemos para outra margem. E a Bíblia diz que os discípulos indo para o barco após Jesus, sabe por que após? A palavra após dá a entender. Os discípulos entraram no barco depois de Jesus. Sabe por quê? Você só pode entrar em um barco onde Jesus entrou primeiro. Você só pode entrar num relacionamento o qual Jesus entrou primeiro. Tu só pode entrar num serviço o qual Jesus entrou primeiro. Tem muita pessoa que Jesus está parado e ela está indo porque é tu pertuda. Não, eu sei, irmão, deixa Jesus preparar o caminho e depois você vai atrás. Por isso tem muita gente que quebra a cara, que entra no barco primeiro que Jesus.
entrou no barco e começou a navegar. A Bíblia diz que de repente se levantou uma grande tempestade de vento. A Bíblia diz que os ventos eram tão fortes que arremessavam as ondas para dentro do barco. E as consequências disso era que o barco estava se enchendo, até levar o barco dos discípulos a pique. Mas Jesus estava no barco. O fato de Jesus estar no teu barco não significa que a tempestade não vai se levantar contra você. A Bíblia diz que as ondas iam se arremessando, ou seja, a quantidade de ondas ia aumentando, o volume de água dentro do barco ia aumentando, e por isso o barco estava indo a pique. Qual que era o segredo, Renan? O segredo era as ondas entrarem e os discípulos tirarem a água. As ondas entrarem e eles tiravam o excesso da água. Esse era o segredo, mas eles não fizeram isso. Ou seja, a quantidade de ondas dentro do barco fizeram o barco deles ir a pique. Estava fazendo o barco deles ir a pique. Renan, resume. Sabe o que eu estou dizendo para você? Quando aparece um problema na tua vida hoje e você não resolve, o volume dele vai aumentando. Aí aparece amanhã, você não resolve, o volume dele vai aumentando. Aí quando você vai ver, chega no meio do ano e você fala assim: eu estou atolado de problema, eu estou atolado de dívida, eu estou atolado de adversidade. Mas por quê? Porque problemas não é para ser adiados, problemas é para ser resolvidos. O segredo é aparecer um problema hoje, resolve ele, luta para resolver. O erro dos discípulos foi deixar acumular água dentro do barco. Muitas das vezes o nosso erro é deixar acumular o problema. Porque uma coisa é você resolver um probleminha, outra coisa é você resolver um problemão. E geralmente os probleminhas não resolvidos, eles acabam virando um problemão. Mas Jesus estava no barco. A Bíblia diz que os discípulos então despertaram Jesus. A solução que eles teriam para recorrer naquele momento adverso era Jesus. Eles despertaram Jesus que estava dormindo na polpa do barco. Eu perguntei: Senhor, por que na polpa do barco? A polpa do barco é o local exato aonde fica o leme. O leme é um instrumento que dá direção ao barco. Ou seja, deixa Jesus ficar na polpa do teu barco. Deixa Jesus ficar com o leme do teu barco. Deixa Jesus dar direção na tua vida. Jesus estava exatamente na polpa. Os discípulos despertou ele dizendo: Senhor, não te importa que perecemos? A Bíblia diz que Jesus se levantou, repreendeu o vento, repreendeu o mar e fez grande bonança. Os discípulos ficaram admirados. Deixa eu te dizer uma coisa: sabe por que o Senhor permitiu que aquela tempestade se levantasse? Para que os discípulos soubessem com certeza e com convicção que o Senhor está acima do céu, Ele está acima da terra, e todas as coisas submetem ao poder da palavra dEle. Renan, não entendi. Sabe por que o Senhor permitiu esse problema? Sabe por que o Senhor permitiu essa afronta, essa adversidade? Para Ele mostrar para você que Ele está acima desse problema, que Ele está acima dessa luta, e que Ele é Deus para te dar vitória. O fato de Jesus estar no barco não neutralizou a força das tempestades. Jesus até permite as tempestades vir, mas não permite você perecer nelas. Não, você não entendeu. Eu estou profetizando que a luta pode até vir, mas quando ela vir, você fala para ela: luta, tu pode vir, mas traga também a minha vitória, porque o Senhor não vai me deixar perecer. Vira para o teu irmão e fala assim: irmão, a vitória
é consequência de luta. Você ter vitória, você tem que lutar. Jesus já estava no barco dos discípulos e mesmo assim a tempestade se levantou. Jesus estava na festa daqueles noivos e mesmo assim naquela festa daqueles casados e mesmo assim o vinho faltou. Mas eu quero te entregar uma revelação, um segredo da parte de Deus. Quando a mãe de Jesus chega e fala: Jesus, o vinho acabou, o povo já está reclamando, a fofoqueira da rua ela veio e vai contar para o bairro inteiro, o que nós vamos fazer? Jesus vira e fala: mulher, não é chegada a minha hora. Mas entre um pouco em contradição se você ler, porque Jesus fala: não é chegada a minha hora, e no próximo versículo ele já faz o milagre. Mas sabe por quê? Teve um breve tempo aí. Sabe por que Jesus não fez o milagre de imediato? Me pergunte por quê. Porque Jesus queria que todos vissem que não tinha vinho mais. Depois que todos contemplassem, percebessem que o vinho da festa acabou, aí sim o Senhor agiria. Renan, não estou entendendo. Talvez o Senhor não se levantou nessa causa tua ainda, mas Ele está dizendo: espera, tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo, tudo tem um tempo. E Ele vai agir na hora certa, sabe por quê? Quando Ele agir, ai, da planta, fente, sui que verai. Quando Ele agir, todos vão estar atentos, todos vão estar procurando o milagre. Sabe aonde Ele vai procurar? Na tua vida. Porque Jesus vai esperar todos perceberem que não tem mais para realizar na tua vida e na tua história. Olha aqui, vai ficar interessante. A Bíblia diz que agora Jesus fala assim: pega essas 6 talhas que estão aí, cada uma cabia mais ou menos 100 litros, ou seja, 600 litros. Traga até mim essas talhas e enche elas de água. A festa não tinha vinho, mas tinha água de sobra. Vira para o teu irmão e fala assim: a festa tinha acabado o vinho, mas não acabou a água. Fala assim: quando tem água, tem esperança de milagre. Irmãos, água fala de vida, fala do Espírito Santo. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Talvez o vinho da alegria já foi embora, mas a água do Espírito Santo ainda está sobre a tua vida. E essa água que é a esperança do teu milagre. Não tinha mais vinho, mas água tinha de sobra. É igual às vezes na geladeira dos irmãos: não tem suco, mas água tem de sobra. A Bíblia diz: pega água, porque toda casa tem água. Você já percebeu? Às vezes você chega na casa do seu irmão, no dia não tem suco, às vezes no dia não tem uma coca, mas eu te garanto que água vai ter. Ou então café, com pão de queijo, nós somos mineiros. Traz água. Trouxeram, irmãos, 6 talhas grandes, cabia mais ou menos 600 litros. Jesus falou assim: pega essas talhas agora e leva para lá, e tira um pouco delas e leva até o mestre-sala para ele beber desse vinho. Quando, irmãos, o mestre-sala foi experimentar daquele vinho, ele ficou surpreso. Parece que eu vejo ele experimentando de novo. A Bíblia diz assim que ele chamou o esposo da festa e falou assim: você fez alguma coisa de errado, não fez não? Por quê? Não, porque nós temos o costume. Ele falou assim: nós temos o costume. Eu vou ler o versículo, olha aqui, versículo 9. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os que sabiam eram os serventes que tiraram a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhes: todo homem põe primeiro bom vinho, e quando já tem
seja, era o costume daquela época trazer o melhor e depois o pior. Os homens daquela época tinham o costume de trazer, vou repetir, o melhor e depois trazer o pior. E não me espanto, e não se espante, que até hoje é dessa forma. O ser humano tem o costume de trazer o melhor, aí depois ele traz o pior. Você já viu o rapaz quando está querendo conquistar a moça? Ele traz o melhor vinho, dá bombom, dá flor, chama de moranguinho, todas as frutas no diminutivo, meu chuchuzinho, até verdura. Traz o melhor vinho no serviço, traz o melhor vinho no começo, chega antes do horário. O patrão fala, fica 5 minutos, não, fico 15. E assim vai, porque o ser humano tem o costume daquele povo de trazer o melhor vinho e depois trazer o pior. Aí depois já não tem moranguinho mais. Não, já não tem moranguinho, já não tem chuchuzinho mais. E só chega 15 minutos depois do horário. E fala assim, não, e mata a família toda. Não, minha mãe morreu. Aí na outra semana minha avó morreu. Aí o patrão dele um dia chega, nossa, é órfão, né? Você está morando sozinho agora, não tem mais ninguém. Porque o ser humano, ele aprendeu a impressionar com o melhor vinho. E depois que a pessoa se farta, ele vem com o vinho inferior. Mas nós que somos lavados e remidos no Espírito Santo, nós não temos essa conduta, porque o vinho que Deus coloca sobre a nossa vida, ele não lá e quer denunciar a graça, ele não tem variação, ele não é mais ou menos e depois ele é bom. Se ele começa bom, ele termina melhor ainda. Se ele começa melhor, ele termina excelente, porque nós não temos variação no vinho. Você fez errado, você trouxe o vinho melhor e depois você trouxe o pior. Mas sabe o que eu aprendo, meus irmãos? Tudo aquilo, olha para você ver que forte isso. O primeiro vinho, quem fez, talvez foi os servidores da festa do casamento. Colheram a uva, amassaram ela, fizeram vinho segundo as suas procedências. Mas o segundo vinho, quem fez foi Jesus. Olha para você ver que forte. Ele mandou trazer até ele as talhas de água. E depois que fez o milagre, mandou servir os demais. Sabe por quê? Tudo aquilo que passa pela mão de Jesus sai perfeito. Não, você não entendeu. Por isso que eu estou dizendo para você, meu irmão, traz o teu relacionamento para a mão de Jesus. Traz a tua família para a mão de Jesus, porque quando voltar, vai voltar perfeito. Quando o mestre de sala provou, ele falou assim, eu nunca bebi um vinho igual esse. Vinho bom. Vinho bom por quê? Porque saiu das mãos de Jesus. Tudo, irmão, que você coloca nas mãos de Deus, sai perfeito. Moisés subiu para o monte. Chegando, subiu para o monte com 2 tábuas lisas, a qual o Senhor escreveria nelas os 10 mandamentos. Tábuas lisas, não tinha nada escrito nelas. Quando ele chegou diante do Senhor, durante aqueles 40 dias, ele chegou com as tábuas lisas. Ele chegou com as tábuas lisas. Quando ele chegou diante de Deus, e quando ele regressou, depois de ter chegado a Deus, ele voltou com as tábuas escritas. E ainda não entendi. Tudo aquilo que vocês levam diante de Deus, Deus escreve uma coisa, uma história para você. Tem pessoas que têm livros que não tem nenhuma história, com páginas em brancas.
Mas se o Senhor dos Exércitos, Deus da sua vida, Ele vai pegar essa página que está em branco na tua vida sentimental, na tua vida profissional, no teu casamento, na tua vida espiritual, e vai escrever coisas perfeitas ao seu favor e ao teu respeito. Se tu crê nisso, com as mãos você bate palma e com a boca você glorifica o Senhor. Levou água e voltou vinho. Irmão, tudo aquilo que você traz diante de Deus não volta da mesma forma que veio. Verdade. Tudo que você apresenta diante de Deus e coloca a respeito e responsabilidade dele, não volta do mesmo jeito. Eles podiam levar aquela água no mestre-sala, mas não, eles levaram em quem? Em Jesus. Olha para você ver, parece que eu vejo agora o mestre-sala experimentando e falando com o noivo, e o noivo perguntando consigo mesmo: mas não tinha acabado o vinho? Mas o vinho não estava faltando, não tinha acabado o vinho. Mas aonde Jesus está, o vinho não acaba. Acaba por um momento, mas não fica sem. Eu estou profetizando na tua vida, e talvez você passou tempo de tristeza, talvez você passou tempo de choro. Eu estou profetizando que Jesus vai trazer um vinho novo sobre a tua vida, vai te dar alegria de viver, alegria de vir para a igreja, alegria para orar, alegria para fazer a obra de Deus. Onde o Kevin anuncia, quando você olhar para o lado, vai entender. Pessoas vão dizer: mas o vinho não tinha acabado, não era ele que andava cabisbaixa, não era ele que andava cabisbaixo. Eles vão dizer: mas Jesus está na festa dele, mas Jesus está na festa dela, e na festa que Jesus está, o vinho nunca acaba. As pessoas que viram o vinho acabar foi as mesmas pessoas que viram Jesus trazer um novo vinho para aquela festa. Eu não estou entendendo. As pessoas, irmão, que viu você em tempo de difama, vai ter que olhar para você novamente e vai ter que ver a dupla honra de Deus na tua vida. Vai ter que ver a dupla honra de Deus sobre a tua vida. As pessoas querendo dizer: vai morrer no tráfico, vai morrer nas drogas, vai morrer desse jeito, vai morrer mendigando, vai morrer com a família destruída. Essas mesmas pessoas vão ter que olhar novamente e ver que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Levanta a mão, bate palma, levanta a mão e bate palma. Jesus, a Bíblia diz, irmão, que até mesmo, olha aqui que forte agora, versículo 11, Jesus principiou, ou seja, deu o seu início, assim, os seus sinais em Canaã, ou Caná da Galileia, depende da tradução da Bíblia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Segura essa aí. O que eu acho mais interessante na narrativa de João é que ele fala que os seus discípulos creram nele. Quem creu nele? As pessoas que estavam andando com ele. As pessoas que viram Jesus sendo batizados, que viram Jesus iniciando seu ministério, creram nele. Ou seja, até o momento eles não acreditavam, tinha uma certa dúvida, porque só passa a crer aqueles que outrora não acreditavam. Depois disso que os discípulos vieram a crer nele,
Tem pessoas, irmão, que estão andando do seu lado e que ainda não acreditam que Deus vai fazer um milagre dentro da tua casa. Tem pessoa, irmão, que anda contigo, come com você, come no seu prato e que ainda não acredita, tem dúvida ainda que Deus vai realizar um milagre na tua história. Mas o bom, irmão, na simple chovarai, olha que eu vou profetizar na tua vida. O bom é saber que Deus narava se ampliplevai diante de todas as pessoas que não acreditavam do ministério de Jesus. Ele realizou um milagre para mostrar que Jesus era o Messias. Não que isso tenha a ver comigo. Diante de todas as pessoas que não acreditam na tua história, não acreditam no teu sucesso, Jesus vai realizar um milagre na tua história, para que eles possam ver que quem te chamou foi Deus, quem te capacitou foi Deus, quem vai te honrar é Deus. Vira para esse irmão e fala assim: fica tranquilo, o vinho acabou por um momento, mas você convidou a pessoa certa para a festa. O segredo, irmão, presta atenção, o segredo dessa passagem não é que o vinho acabou, o maior segredo é do convite. Eles convidaram a pessoa certa. O fato do vinho ter acabado podia ter acabado em qualquer outra festa, mas a diferença na festa deles foi que eles convidaram a Jesus. Eu não entendi. Problemas todo mundo passa, lutas todo mundo passa, o crente, o ímpio, todos passam, o sol nasce para todos. Sabe qual que é a diferença? Me pergunte qual. Você convidou Jesus para a sua festa. Você convidou Jesus para a sua festa. Vira para o teu irmão e fala assim: quem convida Jesus para a festa não sai envergonhado. Talvez tinha pessoas no canto, a Maria conversando com o João: nós não, você viu? Acabou o vinho, tadinho deles. Estão envergonhados lá, como que eles estão tudo murcho lá no cantinho. Mas quem convida Jesus para a festa, irmão, passa um momento de tristeza. A Bíblia diz no Salmos 30, no verso 5, que o choro, ele dura uma noite inteira, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Não, e sabe qual que é o segredo dessa passagem? É que pro choro tem tempo. Uma noite inteira dura em volta de quê? De 6 horas, de 8 horas. Mas para alegria não tem tempo. Não fala que a alegria vai durar só a manhã inteira. Fala que o choro vai durar a noite inteira. Mas a alegria vem para amanhecer. Eu não estou entendendo. Sabe o que eu estou profetizando para você? Essa tristeza na tua vida tem data de validade. Essa angústia que tu estava passando tem data de validade. Essa prova que você está enfrentando tem prova. Tem data de validade. Mas a vitória sobre a tua vida, a vitória sobre a tua vida, ela é eterna e não é passageira. Se tu crê, só se você que crê, só você que crê, levanta a mão e fala: eu creio em Jesus. Fala assim: eu creio em Jesus. Fala assim: a prova é passageira, a luta é passageira, tem data de vencimento. Fala assim: mas a minha vitória, ela é eterna. O importante, meu irmão, não é como começa, e sim como termina. Aquela festa, acabou o vinho. No meio da festa acabou o vinho. Quando o pão estava quebrando, quando todo mundo estava se alegrando, o vinho acabou. Já reparou que muitas das vezes na tua vida não é diferente? Quando está tudo muito bem, o vinho acaba.
vindo para a igreja naquela fé, tu está vindo para aquela igreja, aquela convicção que Deus vai mudar a tua casa, aí do nada as coisas saem da ordem, o vinho acaba no meio da festa. Tem muitas pessoas que estavam caminhando alegres, mas no meio da festa o vinho acabou. Sabe qual que é a palavra de Jesus para você? Não desiste não. Não para não. Eles podiam falar, não, a festa acabou, cada um pode ir para sua casa, tem mais nada. Mas não, eles esperaram até o final. Talvez o inimigo está soprando teu ouvido, manda todo mundo embora, abre mão de tudo, chuta o pau da barraca. Eu estou vindo ao contrário dessa palavra para dizer, espera até o final. O melhor está guardando para o teu final, Naracai. A tua história não vai terminar desse jeito, a tua família não vai terminar desse jeito, porque o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ele guardou para o final. A Bíblia diz no livro de Jó, no capítulo 42, no verso 12, que o último estado de Jó foi mais abençoado do que o primeiro. A Bíblia diz no livro de Jó, no capítulo 8, no versículo 7, que o teu primeiro estado pode ter sido pequeno, mas o teu último estado crescerá sobremodo. Sabe o que Deus está dizendo para você? Talvez o começo foi difícil. Geralmente, pastora, o começo é o mais difícil. Irmão, se você já começou, pode ficar tranquilo. No teu final vai estar esperando você. Alacate, anúncia, levanta a mão para vaca. Anurécia, olha aqui o que Deus me falou aqui. Naranca, levante, Anoraia, louve nessa. Jesus, ele foi tentado por 40 dias e 40 noites naquele deserto, plano de Narai. Ele foi tentado. No final do 40 dias e 40 noites, tinha um anjo esperando ele para o servir. Eu estou profetizando, você que começou, foi difícil, eu sei, foi doloroso, eu sei, mas Jesus está dizendo para você, não desiste agora no meio da festa, não desiste agora no meio da caminhada, espera até o final, porque o melhor de Deus está te esperando, para a glória do nome do Altíssimo. Se você crê, com as tuas mãos você bate palma, e com a tua boca você glorifica a Deus. Coloca sobre os seus pés em nome de Jesus. Vira para essa pessoa e fala assim: o melhor de Deus ele guardou para o final. Sabe por quê, irmãos? Muitas das vezes Deus guarda o melhor para o final. Me pergunte por quê. Porque se ele ofereceu o melhor no começo da festa, muitos convidados vão embora. Numa festa, o bolo é repartido quando? Porque senão tinha gente que ia só para comer bolo no começo e ir embora. Fala pro teu irmão, vai ser no final. É no final. Por isso, meu querido, que você está caminhando com Deus e está dizendo: Senhor, por que não chegou até agora? Porque Deus está esperando o momento certo. Ele está esperando o momento apropriado. Porque Jesus, ele trouxe, olha aqui que forte isso. Quando Jesus trouxe o vinho, já não tinha mais, já não tinha nenhuma gota. Sabe o que eu estou profetizando? Quando todas as pessoas que estiveram até ao redor já não tiver esperança de vitória na tua vida, é aí que Deus vai manifestar o poder dele. No final, todo mundo desacreditado, falando assim: essa festa foi a piorzinha que eu já fui. Aí
Aí Jesus trouxe o melhor para o final. Sabe o que eu estou dizendo para você? Talvez tem muita pessoa que está dizendo: isso aí é só mais um, isso aí é só mais uma. Eles que não sabem, eles que ainda não viram, Jesus está só esperando o momento certo. Mas quando chegar o momento, aleluia, ele operar na tua vida, as pessoas vão olhar para você: é quem te viu, quem te vê. Eu pensei que seria só mais um, eu pensei que seria só mais uma, mas eu estou vendo que Jesus está fazendo a diferença na tua festa. Fala para o teu irmão assim: Jesus faz a diferença na tua festa. Pega na mão desse irmão em nome de Jesus. Feche seus olhos. O melhor de Deus, irmão, está por vir ainda. Ele guardou o melhor para o final, porque Ele quer que todo mundo prove. Ele quer que todos provem no final. Por isso que Ele guardou para o final. Se desse no começo, quantas pessoas que receberam carro nunca mais voltou na igreja, moto nunca mais voltou na igreja, namorado nunca mais voltou na igreja. Por isso que Jesus está guardando o melhor para o final, porque quando vir, vai vir perfeito e vai vir da mão dele. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Deus, eu não sei como foi o começo da festa desse irmão. E quando eu falo festa, Senhor, eu estou, Deus, estou referindo a vida. Eu não sei como foi o começo, como está sendo, ó Pai, o meio dessa festa, o meio dessa vida. Mas de uma coisa eu tenho certeza, Pai, que o Senhor está guardando o melhor para o final. Ó Deus, esse irmão, ó Pai, que está caminhando contigo, ó Deus, e que está pensando